Então vamos lá, exercício 8. O exercício é o de gasto de combustível. Ele fala que o John quer calcular qual o montante, né, qual o total de litros gastos de combustível durante uma viagem. Ele está usando um carro que faz 12 quilômetros por litro e ele quer ajuda para construir um programa simples para executar o cálculo, né, de ler o tempo gasto e ele vai ler também a velocidade. Com isso, ele vai pegar o tempo pela velocidade, vai calcular a distância, e com a distância ele vai calcular quantos litros ele vai precisar para a viagem, né? Ele quer que a gente mostre o valor com três casas decimais depois do ponto. Então vamos lá. O input, ele quer que o arquivo leia dois inteiros, sendo o primeiro o tempo em horas e o segundo a velocidade média, né? Durante a viagem. E ele tem que printar na tela, né? Tem que mostrar na tela quantos litros ele precisa para a viagem com três casas decimais de precisão, depois do ponto, né? Então vamos lá. Deixa eu já copiar esse aqui. Ele dá um exemplo aqui, né? 10,85. Então vamos lá. Já vou copiar aqui para o lado, né? A estrutura inicial. Tá, vamos deixar ela quietinha aqui por enquanto. Vamos fazer nosso sistema com a linguagem natural. Opa, início. Fim. Tá. Então vamos lá. Precisamos declarar as variáveis agora. O que a gente sabe que a gente vai precisar? Nós precisamos de uma variável para a distância, ou melhor, uma variável para o tempo gasto da viagem. Vamos olhar, a segunda variável é a velocidade média. Então vamos colocar velocidade. E a gente já sabe que a gente vai ter que calcular a distância, né? Então já vamos colocar aqui a distância. Isso tudo vai ser inteiro, né? Apesar que a distância não vai ser inteira, né? Ela pode dar um valor quebrado. Então vamos fazer assim, inteiro, e vamos declarar a distância como o float. São três casas decimais, ele não especificou, então posso pôr float. O que a gente vai precisar ler? Nós vamos precisar ler o tempo e vamos precisar ler a velocidade média. O que nós vamos fazer com isso? Primeiro a gente vai calcular a distância. Distância, isso. Distância vai ser igual ao quê? A velocidade, o tempo é em horas e a velocidade é em quilômetros por hora, então velocidade multiplicado pelo tempo, certo? E ele falou pra gente que o carro dele faz 12 quilômetros por 1 litro. Como a gente vai ter a distância, a gente só precisa dividir por 12, né? Então vamos criar mais uma variável aqui. Vamos colocar a distância e o consumo. Pronto. Consumo. Na verdade, a distância ela não precisa ser float, né? Vamos devolver ela ali para o inteiro. Vai ser dois inteiros, né? Então a distância vai ser inteiro também. Então vamos lá. Distância, velocidade vezes o tempo. E o nosso consumo, que é o que a gente precisa. Nosso consumo vai ser igual ao quê? Distância dividido por 12. Certo? A gente já viu no exercício anterior o problema de não pôr o ponto zero. Eles vão deixar desse jeito, a gente reforça mais essa informação novamente. Beleza. O consumo é um float, certo? E a gente precisa mostrar o consumo em litros, que vai dar o consumo em litros, certo? Para a gente exibir na tela. Então escreva uma porcento, no caso aqui é um float, então é só F, e eu preciso de três casas decimais de precisão. Exatamente. Que variável que é essa? É o consumo. Consumo. Fechou? Então vamos lá. Declaramos tempo, velocidade e distâncias, que são inteiros, né? E declaramos um float, que vai ser o consumo.
Nós vamos ler o tempo e a velocidade, que é o que o exercício pediu. Aqui, ó. Vai ler dois inteiros, que é o tempo em horas, né? E a velocidade. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa converter para minutos igual no exercício anterior. Então, lemos o tempo e a velocidade. E aqui a gente pega, lido o tempo e velocidade, a gente já consegue calcular a distância. E a distância nada mais é que a velocidade multiplicado pelo tempo da viagem. O consumo, ele já falou para a gente no início do exercício que o carro dele faz 12 quilômetros por litro. Então, a gente já tem a distância da viagem. Então, é só pegar a distância dividido por 12. E a gente vai escrever esse consumo na saída. Vamos pôr a mão na massa? Já estamos com a estruturinha pronta. Então, vamos lá. Inteiro. Temos que declarar a variável do tempo, velocidade e a distância. Certo? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Agora vamos ter um float, que vai ser o consumo. Ponto e vírgula também. Agora nós precisamos chamar o scanf para a gente fazer a leitura do terminal, né? Então, vamos lá. Nós vamos ler o que? São dois inteiros. Então, porcento de, espaço, porcento de novamente, vírgula. Quem são as entidades que a gente vai ler? Tempo. Vai ser escrito primeiro. Aqui no exercício ele está falando. Primeiro vai ser o tempo em horas. E depois o segundo vai ser a velocidade média durante a viagem. E velocidade. Tá aqui. Ponto e vírgula. Próxima linha. Vamos calcular a distância. Distância vai ser igual a velocidade multiplicado pelo tempo. Ponto e vírgula. Beleza. Com a distância calculada, nós podemos calcular o consumo. O consumo vai ser igual. Vamos deixar dar aquele errinho, só para a gente verificar, tirar a prova real. Distância dividido por 12, que essa informação já foi ele que deu no exercício. Aqui, ó. Essa informação aqui. O carro dele faz 12 km por litro. E agora vamos lá. Vamos chamar o printf. Poder mostrar isso no terminal. O que nós vamos mostrar? Porcento, ponto 3f, certo? Vamos botar o nosso barra n para quebrar a linha. E aqui no final, que variável que a gente vai ler? Consumo, ponto e vírgula. Prontinho. Vamos testar? Vamos compilar e ver se deu tudo certo. Exercício 8. Vamos abrir o terminal na pastinha do exercício 8. Vamos dar um ls para a gente ver se está lá dentro. Ok, estamos lá dentro. Se você conferir aqui, você vai ver que a gente está dentro da pasta. Então vamos lá, vamos compilar. GCC, exercício 8.c, igualzinho então o nome do arquivo. Enter. Compilado. Ponto barra a ponto out. Vamos jogar a distância do exercício para a gente calcular ver se dá certo. Ó, 10 horas de viagem e média de 85 km por hora. Vamos fazer esse cálculo. 10, espaço, 85. Enter. Tivemos 70. O resultado foi 70. Estranho, né? Que deu um valor inteiro, né? Um valor redondinho. Mas olha aqui, ó. Deveria ter dado 70,83. Então, o que acontece? Quando a gente divide, a distância não é um inteiro. Por mais que aqui fosse um float, ele ia armazenar um valor inteiro aqui. Apesar que se aqui fosse float, ele não daria esse erro. Mas a gente está com um inteiro sendo dividido por outro inteiro. Na linguagem C, pelo menos um dos dois precisa ser float para ele poder considerar as casas decimais de precisão. Senão ele faz esse cálculo como se fosse um inteiro. Então basta a gente colocar ponto zero, ele já entende que é float. Vamos salvar de novo e compilar. Ó, compilar, ok, compilou. Então vamos lá, 10, espaço 85, 70,833. Vamos limpar o terminal. Vamos fazer de novo. 10, espaço 85, 70,833. Vamos conferir. Olha lá, 70,833. Então tivemos o resultado correto. Vamos levar isso para o bcrowd.
E vamos submeter nosso código para ver se deu tudo certinho. Motocicletas. Tem um pedacinho de uma, será que considera? E foi. Código aceito. E vamos para o próximo.